Oi, gente! Eu sou a Clara e bem-vindos ao meu mundo! Galera, hoje eu vim trazer pra vocês nesse vídeo de hoje, meu Deus, a câmera prendeu no cachorro, o apanhado de leituras que eu fiz no primeiro mês do ano, que foi janeiro. E eu devo admitir que foi um mês muito produtivo pra mim como leitora, porque eu acabei lendo 14 títulos, então foi muita coisa. Eu corri bastante com a minha meta anual, então eu fiquei muito feliz. E é claro que esse número, que é gigante para os meus parâmetros de leitura, foi basicamente graças ao meu período de férias, então eu sou muito grata por isso. Mas eu vou começar logo esse vídeo, não enrola tanto, já que são muitos títulos e muitas opiniões que eu tenho que dar. Mas antes de começar, eu peço que, por favor, você se inscreva no canal se não for inscrito, pois estamos rumo a 3.000 inscritos. E quando isso acontecer, eu vou sortear lá no meu Instagram, que é @mundmc, um livro que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, então me segue por lá também. E deixe seu gostei aqui embaixo pra mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá certo? Então vamos começar. O primeiro livro que eu iniciei o ano, na realidade não foi um livro, foi um HQ. Como vocês viram aí na minha TBR, foi Lore Olympus, da Rachel Smythe. E o 2, no caso. O primeiro eu já li, tem resenha aqui no canal. Se você não assistiu, vai lá assistir. É uma resenha adequada. E eu gostei muito, sim. Eu ainda acho que as HQs têm aquele poder, assim, de síntese, porque não há tanta descrição, porque a gente tá vendo a cena lá desenhada, né? Mas eu acho que essas HQs do Lore Olympus, elas se passam por curtos períodos de tempo, às vezes, e você sempre fica com a questão de quero mais, quero saber mais do relacionamento do Hades com a Persephone, quero saber mais sobre as tramas do Olimpo, quero saber mais como é essa adaptação da Rachel do universo da mitologia grega. Então eu amei muito essa HQ, eu dei 5 estrelas, obviamente. Eu me senti muito mais íntima ali na trama, eu achei um grande novelão na realidade, fiquei muito ansiosa para saber as cenas dos próximos capítulos, e a gente consegue ver um laço ali entre o Hades e a Persephone. Eu acho que a gente começa a ver ali que pode ir muito mais além do que uma atração física, então tô bem ansiosa aí pro volume 3, que eu acho que vai sair agora em 2023 pela Suma de Letras. Aí o segundo título que eu li foi O Menino Bruxa, que também é um HQ, tá certo? Esse aqui foi publicado pela Galera Record, dessa leva de HQs que eles decidiram publicar. E assim, também foi uma surpresa muito agradável essa HQ, porque fala muito sobre identidade, né? Assim, a gente vai acompanhar o Aster, que ele é um rapaz, um jovem, que ele é de uma família mágica, então as meninas dessa família sempre são bruxas, mexem com ervas, magias, feitiços, enquanto que os rapazes são mais afeccionados à transfiguração. Só que o Aster, ele se sente muito diferente, porque ele gosta de bruxaria e não é bem aceito na família dele, já que ele é homem, ele tem que ser no ramo da transfiguração. E tem todo já um background aí de um bruxo da família que não queria aceitar o que lhe era dado por direito de sociedade, assim, né? Por costumes sociais. E acabou ficando do mal. Enfim, tá rolando que os primos dele começam a se transfigurar e não conseguem voltar ao normal e são consumidos por isso. E ficam meio perturbados, assim, mais animais do que seres humanos. E aí o Aster, ele meio que vai se tremer nessa aventura aí, porque ele tem o conhecimento da magia, né, da bruxaria, e tenta ajudar a família dele. E assim, é um livro muito fofinho, fala muito sobre família, fala muito sobre se conhecer, fala muito sobre papéis de gêneros na sociedade. Às vezes, o que a gente acha que a mulher deve fazer é uma questão muito mais social do que realmente é, assim como o homem também. E eu achei que é um HQ que traz umas críticas sociais bem interessantes, e eu gostei bastante de fazer essa leitura e acabei dando 4 estrelas. E o próximo livro que eu li foi O Peixe Mágico, do Tung Le Nyang, que a gente vai acompanhar a vida de um menino que é o Tung, se eu não me engano. É Tim o nome dele. Que ele é descendente de vietnamitas, a mãe dele é recém-chegada ali no novo continente, né? Que, se eu não me engano,
ou é Canadá ou Estados Unidos, não tô lembrada, mas enfim, o Tien, ele fala inglês, ele foi educado no inglês, só que a mãe dele ainda tá tendo algumas dificuldades na língua, e aí uma forma deles se conectarem é através de leitura de contos de fada, e aí a gente vai entender mais da família do Tien, da mãe dele que passou por um grande cisma aí, ter que sair do seu país por contas de problemas sociais mesmo, pra tentar a vida num lugar melhor. A falta que faz a família, a avó do Tien acabou de falecer e como é que a mãe dele tá lidando com isso. E aí a gente vai viver tudo assim, perto de uma roupagem com contos de fadas, vietnamitas também. E é bem interessante, eu gostei bastante. Também fala muito sobre sair do armário para os seus familiares, já que ele se descobriu aí um rapaz gay. E aí, enfim, a gente vai descobrir aí a trajetória de vida deles. Eu gostei bastante, principalmente o fato de conhecer mais sobre a cultura vietnamita. E eu acabei dando 4 estrelas também pra esse. E aí, a minha quarta leitura do ano foi A Garota do Mar, da mesma autora de O Menino Bruxa, só que dessa vez se passa no Canadá, de certeza, esse aqui. E a gente vai acompanhar a Morgan. E a Morgan, ela tá presa no armário, ela nunca disse pra nenhuma das amigas, pra nenhuma das familiares que ela é lésbica. E aí ela tem um encontro com a Selkie, que é a Kelty. Eu acho que assim, enfim, eu acho que exatamente, Kelty é o nome dela. E ela é uma mitologia bem diferente, eu nunca tinha ouvido falar, mas ela é uma foca, é uma pessoa, uma menina. Ela protege os mares, o ambiente das focas, se fantasiando de foca com a capa dela, enfim. E aí elas acabam se beijando e aí elas são um amor verdadeiro uma pra outra. Toda a questão é que, tipo assim, a amiga da Morgan, ela tá participando de um negócio da família dela que vai poluir lá o negócio das focas. E aí a Kelty tem que tentar impedir tudo isso, e aí a gente vai acompanhar. Isso aí. Eu achei bem interessante, eu achei bem H2O Meninas Sereias, só que com esse negócio dos Celtics bem diferentes. E eu gostei bastante, eu achei divertido. Apesar que eu devo confessar que a Morgan me irritou um pouco, porque ela era extremamente grossa, principalmente no começo, com a Kelty. E a Kelty era uma pessoa tão, assim, sabe, sem maldade nenhuma. Se sente, sabe, se sente. E não sei. Eu gostei bastante dessa leitura, principalmente porque é um romance sáfico, né? Coisas que me agradam. E aí eu dei 4 estrelas e meia. Aí a próxima leitura que eu acabei fazendo foi Dom Casmurro, do Machado de Assis, só que nessa versão em HQ. Assim, é um livro bem legal, principalmente assim pra você tentar introduzir criança na literatura, pessoas mais jovens, com esses livros mais robustos, mais pesados. A gente vai acompanhar, não preciso dizer o que o Dom Casmurro se fala, né? Mas enfim, a gente vai acompanhar o Bentinho e a Maria Capitolina. Pra quem não sabe, a Maria Capitolina é a minha personagem favorita da literatura. Enfim. E aí a gente vai acompanhar o romance dos dois, como é que eles se conheceram e como é que o fim trágico chegou pra esses dois, né? Porque, pra quem não sabe, o Bentinho, ele não é um narrador confiável, ele acredita piamente que a Maria Capitolina traiu ele com o melhor amigo dele, enfim. E aí, o que eu achei legal dessa HQ é que eles trataram coisas muito bem nessa questão, principalmente pelo filho do Bentinho. A gente não consegue ver o rosto dele, porque o Bentinho sempre fala que o menino é a cara do melhor amigo dele, e a gente não consegue dizer se é ou não é, porque a gente não consegue ver na HQ, entendeu? É muito bom, muito perspicaz. Eu achei incrível essa adaptação e eu acabei dando 4 estrelas também. Eu achei um pouco curta, tem menos de 100 páginas, mas eu entendo. Mas é uma ótima forma de você apresentar esse tipo de literatura nacional para pessoas mais jovens e atrair cada vez mais essa galera para o hábito da leitura. Eu acabei lendo mais 2 HQs, que eu vou falar rapidamente, que é DC Super Hero Girls, tá aqui as capinhas. Eu gosto muito do desenho animado, tem na Netflix e no HBO Max. E assim, eu curti bastante as HQs, elas são mais infantis mesmo, mas eu acho que também é bem divertido assim pra você apresentar pra principalmente garotas mais jovens sobre empoderamento feminino, questão de amizade. Eu acho que é um tipo de leitura bem importante no público mais juvenil. E eu não classifiquei nenhuma dessas 2 leituras porque eu acho que não cabe a mim classificar, mas são histórias bem divertidas que retrata episódios cotidianos que algumas garotas podem acabar se trombando. Não no tipo, vou voar porque eu sou a Supergirl.
mas do tipo, sobre precisar de amigos, ter alguém com quem você possa confiar e afim. E aí, a próxima leitura que eu acabei fazendo foi Um Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Eu finalmente terminei esse livro. Eu não queria me prolongar muito nesse vídeo sobre O Caminho dos Reis, porque eu pretendo trazer uma resenha sobre ele. Mas eu devo adiantar que eu não gostei tanto assim desse livro como eu achei que eu gostaria. E eu tô bem frustrada com isso, porque é um livro que todo mundo ama. Eu acabei não curtindo tanto. E assim, eu tive alguns problemas, tanto questão de tradução sobre algumas coisas que eu achei um pouco toscas, até mesmo escolha do Brandon Sanderson para o caminho que alguns personagens aqui tomou, né? Assim, eu não sei explicar muito bem como é a sinopse desse livro, porque eu acho que o Stormlight Archive, que é os arquivos da Tempestade, eles é muito mais além do que O Caminho dos Reis. O Caminho dos Reis é uma grande introdução de 1.200 páginas sobre a história, o que eu acho que é ótimo quando você se sente... você consegue se identificar com a história, que não aconteceu comigo, porque eu sou uma leitora mulher, que eu gosto de me identificar com os personagens. E uma coisa que é muito mais fácil de eu me identificar é quando existem personagens femininas importantes. E aí, o meu problema com o Caminho dos Reis foi justamente a questão da Jasna e da Shallan, que são as duas personagens femininas que têm mais relevância aqui. A Shallan me incomodou bastante porque ela tinha um objetivo de vida e ela estava sendo desviada basicamente o tempo todo por uma coisa que eu achei extremamente infantil e juvenil, que eu não estava esperando encontrar no livro do Brandon Sanderson, tipo questões amorosas, só que eu acho que o objetivo dela inicial era muito maior do que isso. Enfim, ela estava se desvirtuando por muito pouco. E a Jasna, eu acho que ela não foi tão bem desenvolvida no meu ponto de vista, porque a gente sempre via ela de acordo com a Shallan, e a Shallan tinha escolhas muito burras, na minha opinião, e a Shallan me irritou bastante. E aí, o grande personagem desse livro é o Kaladin. E aí o Kaladin, ele é um personagem que me incomoda um pouco, porque ele é um herói muito íntegro, e assim, ele tem uma história de vida bem sofrida, isso eu não posso negar, mas o que me incomoda bastante é que o Kaladin, ele é um personagem, eu pelo menos achei nesse primeiro volume, muito unidimensional, sabe? Ele é bom, entendeu? Ele é muito nobre, ele fez as coisas por uma causa maior, e isso me irrita. Eu acho que faltou um personagem meio cinza nesse primeiro livro, entendeu? E também a questão dele ser muito longo, e essa questão de ser um livro grosso não é um incômodo pra mim, porque eu sou acostumada a ler livros grossos, relativamente grandes assim, né? Mas dessa vez, velho, de verdade, não foi. Eu não achei o Kaladin nem tão perto assim de ser tão carismático quanto o Kelsey Mistborn, porque eu já tenho acesso à escrita do Brandon Sanderson. Eu gostei muito mais de Mistborn do que de O Caminho dos Reis. E assim, ele citava os personagens uma vez aqui, em uma parte, e demorava muito pra voltar àquele ponto de vista, e às vezes eu me sentia um pouco perdida. Enfim, eu vou explanar melhor num vídeo resenha que eu vou trazer pra vocês, mas eu não achei o livro ruim, eu só não achei tudo isso que todo mundo fala, e eu dei 3 estrelas e meia pro Caminho dos Reis. A próxima leitura que eu acabei finalizando foi Jogos de Herança, da Jessica Lynn Barnes, e assim, também foi um livro que eu tava com algumas expectativas. A gente vai acompanhar uma garota que ela tá numa situação bem ruim assim de vida, que é a Avery, e ela acaba descobrindo que ela ganhou uma bolada de uma pessoa que ela nunca viu na vida, não sabe quem é, mas é um multimilionário, e aí ela tem que se mudar pra mansão desse cara e conviver com a família que ela acabou de deserdar. Então a gente pode esperar assim grandes confusões, grandes conflitos, só que toda a questão aí entra também por que ela foi escolhida, e o cara lá, que é o velho que bateu as botas do multimilionário, ele gostava muito de segredos, né, de enigmas, e aí ela tá meio que numa mansão que tem passagens secretas, mensagens escondidas, compartimentos secretos em guarda-roupas, escrivaninhas, e eu achei que teve um ambiente muito enriquecido, assim, com várias coisas que a autora podia explorar, só que um ponto me incomodou, que é justamente a questão do romance. Olha aí, gente, eu sou uma leitora que ama romance, e o romance me incomodou porque, tipo assim, eu tava mais entretida. Por que a Avery tava ali? Como é que a gente vai desenvolver esse enigma? E a Avery às vezes tava pensando num dos meninos lá.
entendeu? E aí eu ficava, porra, menina, não pensa nisso, pensa por que você tá aqui, você é uma multimilionária agora, bicha. Foco! E aí, tipo assim, me estressava um pouco, entendeu? Vou ser sincera, eu fiquei estressada com isso, com a Avery. Aí, mas pensando assim no como um todo, foi um livro que me agradou bastante. Eu acabei dando, eu tinha dado 5 estrelas, mas eu vou abaixar pra 4 estrelas e meia, porque eu acho que com o tempo que passou desde a minha leitura, eu não... Esse aspecto da Avery fez eu gostar menos do livro, mas eu tô muito ansiosa pra ler o segundo volume, principalmente pelo cliffhanger que ficou no final. Aí eu li De Férias com Você, da Emily Henry. Pra quem não viu, lá no meu Instagram tem uma resenha completinha, uma fotinha deliciosa, mas eu vou aqui falar a minha leve opinião sobre isso. A Emily Henry tá se consolidando como uma autora que eu gosto bastante. Ela traz romances com personagens que têm uma certa profundidade, na realidade uma grande profundidade. Eu gostei bastante, nesse romance em específico, eu tava estranhando no início porque eu não tava vendo a carga emocional que eu tinha visto em Leitura de Verão, mas a gente vai acompanhar a Poppy e o Alex, e incrivelmente eu me identifiquei mais com o Alex, com o personagem masculino, mas eles são amigos, entendeu? Eles não são inimigos nem nada, mas eles são amigos, que eles tinham esse costume aí de viajar. Eles tiravam uns dias do ano pra viajar juntos. E aí acabou que eles se conhecem tem uns 12 anos. E aí, uns 2 anos pra cá, eles não estão realizando essa viagem por uma coisa que rolou, que deixou o clima meio esquisito. E aí a gente vai acompanhando no presente e no passado pra ver como foi que eles se conheceram, como era cada férias dele. E o que foi que aconteceu pra eles estarem separados. E agora no presente a Poppy tá tentando se reaproximar do Alex. Enfim, eu gostei muito dessa leitura, como eu disse, né? Porque eu acho que a Emily Henry tem esse dom de trazer uma história muito aconchegante, muito fofinha, com personagens muito diferentes do outro romance dela, mas também com problemas bem reais e que você consegue se identificar. Eu me identifiquei bastante com o Alex. E, enfim, eu gostei bastante. Eu também gosto desse que ela sempre trazer um pouco de pessoas que são amantes de livros para os personagens dela, então eu acho que isso é muito, muito legal. E tem uma referência de Férias com Você, do Gus, que é o personagem masculino de Leitura de Verão, então eu fiquei muito feliz e acabei dando 5 estrelas, porque eu gostei muito dessa leitura. E eu tô muito ansiosa pra ler o outro livro dela, que é Book Lovers. Aí o próximo livro que eu li foi Luzes do Leste, da Brittany Sherry. Tem vlog aqui no canal se vocês quiserem ver mais assim as minhas opiniões. Mas é o segundo romance da série Bússola, e aqui a gente vai acompanhar um personagem que já apareceu, que é o Connor, e ele tá em Nova York agora, ele tá bem mais velho, e ele tá aí montando a sua empresa, ele teve bastante êxito, ele é um real estate man, e ele ganha bastante dinheiro, e ele acaba conhecendo a Hayla, eu não sei falar o nome dela, mas eu acho que é assim, que ela é uma menina, assim, que ela sofreu bastante na vida, ela perdeu os pais, ela é órfã, sempre vivia de canto em canto, e ela descobre que ela tem uma doença importante, não vou falar qual doença. Enfim, eles acabam se trombando ali no Halloween uma vez, e aí se passa 2 anos, e aí eles se encontram de novo. Aí ela tá comprometida com o filho dos sócios do Connor, e o Connor lembra dela, porque eles se marcaram muito nessa noite. Enfim, aí a gente vai acompanhar como é que eles vão se reencontrar lá amorosamente. É um livro que eu gostei bastante, só que me incomodou o fato de ser um ciclite, uma literatura com doença, que era uma coisa que eu não sabia. Então, eu não gosto de livros que retratam personagens doentes, pessoas com algum tipo de doença terminal, porque, enfim, eu já lido bastante com isso na minha vida profissional e eu não gosto de ver essas coisas nos meus hobbies de leitura, porque, enfim, me incomoda, sabe? Eu prefiro evitar esse tipo de leitura. E eu também gostei menos dele do que de Tempestades do Sul, porque eu achei os personagens bem mais imaturos do que a Kennedy e o Jackson. Mas eu acabei dando 5 estrelas também, e a Brittany Sherry tá mostrando aí que tá vindo pra ficar. E aí eu completei, né, Lendo Vergonha logo em seguida, também da Brittany Sherry, que é um livro, assim, que deixou ela bem famosa aqui no Brasil, porque é o grande livro da capa do sovaco, mas que entrega vários hots. E assim, é um livro bem interessante, na realidade. A gente vai acompanhar a Grace Lynn May. É tipo a queridinha da cidade,
Ela acha que tem a vida perfeita, todo mundo acha que ela tem a vida perfeita porque ela é casada com um médico que ela conhece desde jovem. E ela é filha do pastor, ela é loira, linda, perfeita, só que não é bem assim. O casamento dela tá passando por uma crise fodida porque o esposo dela tá traindo ela, porque ela tem os seus problemas de fertilidade e ela não consegue dar ao varão dela um mini varão ou uma mini varoa. Enfim. E aí ela acaba pedindo o divórcio e a família dela acha um absurdo, né? Porque os bons costumes, como é que a filha do pastor vai fazer isso? E ela acaba se aproximando do Jackson, que é como se fosse o cara mais isolado da cidade. Ele é bad boy, ele é aquele moço que as moças vão atrás quando querem trair seus maridos. Ele é um destruidor de lar, entendeu? E aí, tipo assim, ele tem algumas questões com a cidade, todo mundo trata ele muito mal, ele e o pai dele é alcoólatra. Enfim, são muitos problemas e a Grace que vai acabar se aproximando dele, né? É um livro, assim, que eu tava esperando mais, sabe, gente? Eu tava esperando mais. Deve ser porque eu já vi muito dessa questão do plot da mulher com infertilidade, tendo problemas com o marido. E também essa questão do bad boy. Foi uma coisa que me lembrou muito Tempestade do Sul. Talvez se eu tivesse lido Vergonha, eu teria gostado mais. Se eu tivesse lido primeiro ele, não sei. Mas eu achei bem legal essa conversa que a Britney Sherry teve de colocar sobre o peso que tem numa cidade pequena, a questão da religião, dos bons costumes, do bem da família, né? É uma coisa, assim, muito interessante você ver até onde o ser humano vai pelas aparências, né? Pra que o pessoal ache que a vida dele é perfeita, não é mesmo? E aí eu acabei dando 4 estrelas, mas não é meu livro favorito da Britney Sherry, não. Pra mim ainda fica Tempestades do Sul bem mais em cima. E aí o penúltimo livro que eu acabei lendo em janeiro foi O Cavaleiro dos Sete Reinos, nessa edição de luxo, de comemoração, publicado pela Companhia das Letras. E assim, eu amo o universo do George R. R. Martin e conhecer mais sobre o universo de Gelo e Fogo, o mundo de Gelo e Fogo, das Crônicas de Gelo e Fogo, foi assim, muito, muito bom. Aqui a gente vai se passar 100 anos antes do que a gente conhece, né, das crônicas normalmente. E a gente vai acompanhar o Egg e o Sir Duncan. O Sir Duncan é um cavaleiro andante. Ele é um bastardo. Bastardo não, no caso, ele é um órfão da Baixada das Pulgas que estava acompanhando um cavaleiro que acabou morrendo de gripe e nomeou ele cavaleiro também. E aí ninguém acredita nele, ele tem um cavalinho, ele tem um escudozinho e uma armadura, tipo, toda usada. E ele acaba trombando com o Egg, que é um menino careca, assim, uma instalação. Eles acabam trombando ele indo em direção a um torneio pra ver se consegue ganhar glórias e tal. E aí ele acaba trombando com o Egg, que acaba sendo o escudeiro dele, só que mal ele sabe que o Egg, ele é simplesmente o príncipe Targaryen, que futuramente vai ser o rei Aegon, né? Aegon V. E aí, gente... Enfim, eu gostei muito desse livro porque ele se passa justamente ali perto das rebeliões Blackfyre. Inclusive, se passa durante... São 3 contos. O último conto se passa durante uma rebelião Blackfyre. E, gente, é muito gostosinho assim de ler, velho. O George R. R. Martin, ele pensa em tudo. E, assim, foi muito legal conhecer mais sobre alguns integrantes da família Targaryen que eu não tinha tanto conhecimento, que foi a questão do príncipe Maker e o irmão dele, que eu esqueci o nome, que eu acho que é Aeron. Enfim, eu achei muito bom, assim, tipo, eu achei tudo muito amarrado. E eu fiquei, assim, com vontade de ler mais. Eu quero muito que saia logo o segundo volume de Fogo e Sangue. E também seja publicado o 6º livro de Crônicas de Gelo e Fogo. Mas enfim, acabei dando 5 estrelas, mas eu sou uma baba-ovo do George R. R. Martin. Então ele pode escrever qualquer bosta que eu vou, assim, amar. Mas assim, de verdade, eu achei tudo muito coeso, que tudo fez muito sentido. E eu fiquei, assim, eu amei conhecer o Sir Duncan. Ele é uma pessoa, um cavaleiro mesmo, tipo, ele tem muita honra dentro de si. E apesar de todos duvidarem dele por ele vir de uma origem humilde, ele se esforça bastante. E é por isso que ele é abençoado de ser aí amigo do Egg. E aí eu terminei o mês lendo Love on the Brain, da Ellie Hazelwood. Que é a razão do amor aqui no Brasil. Eu acabei lendo na minha versão em inglês. E assim, eu gostei, viu, gente? Eu gostei bastante. Pra deixar bem claro, a Ellie Hazelwood, ela trabalha com a fórmula dos livros dela. Eu já li, esse é o 5º livro que eu leio dela. Eu li 3 novelas. A Hipótese do Amor e agora A Razão do Amor, né? E assim, é sempre a mesma coisa, é uma mulher que está envolvida com ciência de alguma forma, não importa com o que, ou seja, ela é bem inteligente.
e ela acaba se envolvendo com um carinha que, tipo assim, você acha que ele é uma coisa, mas quando você começa a conhecer ele, você vê que ele é um grande paspalho, assim, apaixonado por ela, né? E não vai ser diferente em A Razão do Amor, que a gente vai acompanhar a Bee e o Levi. Eles já se conhecem de outros carnavais, tipo da época de faculdade. E o Levi, ele era meio esquisito com a Bee, e a Bee sempre ficou tipo, esse cara me odeia, ele é meu arqui-inimigo. Mas enfim, a Bee, depois de muito tempo isso, tá? No presente, ela é chamada para participar de um programa da NASA, ela participa pelo NIH, que é a questão lá de neurociências. E aí a NASA e o NIH querem fazer um capacete de um astronauta que você consegue controlar algumas coisas do cérebro. Enfim, a Bia é chamada pra ir. Quem é que vai ser o parceiro dela? Dr. Levi, né? E aí ela fica, pelo amor de Deus, isso vai dar errado. E aí quando ela chega lá no projeto, as coisas realmente começam a dar errado. Entendeu? Começa a dar tudo errado. Tudo errado. E ela acha que o Levi tem um dedinho nisso, né? E aí a gente vai ver o que é que vai acontecer. E assim, gente, eu gostei bastante do livro. Eu tava tendo um pouco de problema de me conectar com a Bee, principalmente porque ela é uma Marie Curie Stan. E ela tem uma página no Twitter que é o que a Marie faria. E aí, tipo, ela responde seus seguidores com alguma coisa que a Marie faria. E assim, ela é muito fã da Marie Curie, eu achei legal essa questão do Twitter. Mas assim, durante a leitura mesmo, no início de cada capítulo, a gente recebe um contexto sobre a vida da Marie Curie, que meio que se encaixa do que tá rolando aqui no livro. Mas ela faz muitas referências a Marie Curie, tipo, muitas mesmo. E ela sempre fala, tipo assim, é como se fosse dos caras gostosos, TM, como se fosse um branding, né? Sei lá, isso tava me estressando um pouco no começo, eu tava ficando já irritada, né? E eu demorei um pouco pra me conectar com a Bee, porque ela tem esse complexo dela de inferioridade, que a Olivia também tinha no A Hipótese do Amor, só que eu sentia menos. Enfim, ela me estressou um bocadinho, mas eu acabei gostando da trama, tava torcendo pra que a Bee e o Levi ficassem juntos. E aí esse livro também tem um recurso, assim, daquela coisa de eles não se gostam, mas eles usam usernames na web e eles conversam, eles são muito amigos lá, sabe? E eles não sabem que um é o outro. Sendo que, tipo assim, se ela juntasse um neurônio com o outro, ela saberia que era o Levi. Mas enfim, deve fazer o quê? Mas eu gostei bastante da história da Ellie Hazelwood. Eu quero conhecer o terceiro livro que ela vai publicar, que é Love Theoretically. Muito difícil falar isso. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal para mais vídeos. E me siga lá no Instagram, que é @mundmc. Até a próxima.